a gente só precisa rodar um run. Já deixei todos os comandos pré-definidos aqui, eu estou usando o demo para poder rodar as coisas. E vamos começar pelo primeiro comando. Vamos criar a estrutura, simples assim. E agora a gente pode, dentro dessa estrutura, fazer a adição de elementos. E a gente pode fazer em cadeia assim, né? Quase todos os métodos podem fazer dessa forma em cadeia. Inclusive o map e o reduce e muitos outros podem ser usados em cadeia. Então a gente usa em cadeia e adiciona vários elementos de uma vez só, né? Como a gente pode ver, a gente adicionou, né, uma bicicleta vermelha, um carro vermelho, um carro azul e um ônibus azul, né? E aqui a nossa estrutura, como ela ficou, ó, pode ver que a gente tem o chain e o result ainda vazio, porque a gente não fez nenhuma seleção. Então vamos para o 3. Acabei de mostrar como é que seria a criação. Você adicionou, criou. Vamos selecionar. Eu quero só vermelho agora, da cor vermelha. Selecionei. Olha só o que aconteceu com o nosso chain aqui, ó. Ele adicionou o que eu queria e ele replicou em result, né? Então ele está ali só com cor vermelha. Tem uma bicicleta e tem um carro, né, vermelho. Agora a gente pode fazer o seguinte. Vamos para o próximo. O map é interessante. Vamos pegar todas as propriedades nome, né, e do objeto X. Então, isso aqui vai ser selecionado dual, ou seja, dos vermelhos. O que a gente tem em vermelho? Um carro e uma bicicleta. Então, o que a gente espera? No resultado tem exatamente o que a gente espera. Um carro e uma bicicleta. São os nomes dos objetos que a gente tem ali na seleção do chain, né? Depois a gente pode ir para o 5, o get. Aqui, veja que o get ele está selecionando o seguinte. Aqui a gente já mostra uma seleção interessante. Eu quero que você selecione tudo que não for vermelho, ou seja, não for o anterior, né? E não for carro. E também você seleciona a interseção dos dois. Então, o que a gente espera? A gente não pode encontrar aqui, né, nenhum objeto que seja carro e vermelho. Então, não tem nenhum carro vermelho, vocês podem ver. E a gente também espera obter algum objeto que não seja nenhum dos dois. Nem seja um carro, nem seja vermelho. A gente não tem um ônibus azul aí? Então, funcionou, né? Então, vamos para o 6. Lembrando que essas operações elas não modificam, tá, as seleções. Somente o select e o map, reduce, que modifica alguma coisa. O map, o reduce, o for each, o filter, eles modificam o result. Os outros modificam o chain. Quando modifica o chain, modifica o result. Mas quando modifica o result, não modifica o chain. Por quê? Porque map, reduce, for each e filter podem dar resultados que não são compatíveis com a nossa estrutura. Ou seja, podem dar resultados que não são conjuntos de objetos do tipo que a gente está controlando. E aí daria problema, por isso que eu separei. Aqui a gente tem agora o método obj. O que a gente quer? A gente vai obter um dos objetos. Nesse caso aí, ele deu para a gente o primeiro, que foi o ônibus azul. Agora que a gente tem um objeto, a gente pode também... Isso aqui é muito útil do seguinte. De repente você quer saber se pegar um objeto por placa, né? Então, ó, placa só vai ter um carro com placa. Então não faz sentido eu pegar um conjunto inteiro, né, de carros que tem aquela placa. Se eu quiser confirmar que está tudo bem, eu posso perguntar, olha, por algum acaso a quantidade de carros está excedendo aqui nessa placa? Aí teria como fazer isso, eu posso fazer essa verificação, a gente vai ver já já. Mas uma forma de você conseguir um objeto diretamente seria usar o método obj no lugar do get. Então, se você quiser, por exemplo, um exemplar da cor vermelha, você poderia utilizar o obj, né? Aqui a gente tem uma exemplificação do handler sendo usado. Eu não disse que ele ia funcionar? Olha, a gente pegou o objeto. A gente pegou o nome do objeto e a gente vai dizer que ele agora é bike. Lembra que o nosso objeto é um ônibus? Vamos dar o enter. O que é que vai acontecer? Vamos observar agora a nossa variável, o resultado dela, né? O que está acontecendo. Se a gente ver o resultado dela aqui, ó, o ônibus não existe mais. Agora, o ônibus foi substituído em todos os lugares do índice. Ele foi substituído certinho, correto, né? E foi modificado para uma bicicleta. Então, agora a gente tem uma bicicleta azul e não mais um ônibus azul como a gente tinha antes. Vamos para o 9. O res é para você testar se tem algum objeto. Nesse caso, eu estou fazendo uma seleção específica também. Olha, eu quero que você ignore completamente o B. Ou seja, não quero que você considere
as bicicletas. Então você vai perguntar para mim, eu estou perguntando para o computador se existem, né, para a minha estrutura, se existem algum objeto, né, que não seja uma bicicleta. E a resposta é sim. Obviamente existe um objeto que não seja bicicleta. A gente tem, por exemplo, o carro. Não tem mais um ônibus, mas a gente tem um carro. Se tudo virasse, né, bicicleta, essa resposta teria que ser falsa. Vamos agora para o 10. No 10 a gente pode testar a quantidade. Aqui eu mostro o seguinte, que quando você usa o universal, que seria 1, você pode colocar 15 exatamente, que é a mesma coisa quando você converte binário para decimal. Não importa o que você está passando no valor B, ele vai pegar tudo, né? E aqui ele quer saber quantos objetos tem no total. E a resposta tem que ser 4, porque a gente adicionou 4 objetos lá, né? Mas isso poderia funcionar, a gente poderia testar e usar isso com outras coisas também. A gente poderia fazer seleções avançadas aqui, ou como a gente quisesse. Aqui a gente vê os valores sendo usados. Então, lembra que eu falei da seleção? A gente selecionou o que aqui em cima? A gente selecionou a cor vermelha. Então, veja que o nome é bike e car, né? Então, se eu fizer isso aqui, é para sair o quê? Exatamente, bike e car, ou seja, para ter uma bicicleta e um carro. Agora, vamos para o 12. E no 12, a gente tem o 7, definir propriedades em massa. Então, a gente tem lá os carros vermelhos, né? A gente tem uma bicicleta e tem um carro vermelho. Vamos transformar em ônibus, né? Então, eu pedi para ele selecionar, aliás, eu pedi para ele selecionar tudo que não é a nossa seleção inicial, ou seja, ele vai ignorar a seleção inicial. Então, eu pedi para ele pegar o universo, ou seja, aquilo que está além da nossa seleção. E será que funcionou? Sim, funcionou. Então, ele pegou uma bicicleta, um carro e modificou. Mas veja que a bicicleta vermelha e o carro vermelho estão intactos. Ele modificou apenas o que eram azuis, ou seja, aqueles que não eram vermelhos, o que não era a nossa seleção. E por fim, a gente tem o 13. A gente pode fazer deleções em massa. Nesse caso aqui, eu estou pedindo para ele ignorar a minha seleção B. Ou seja, pegue tudo que não seja ônibus e delete. Vamos ver se funciona? Olha só, agora só tem ônibus. E como todos os ônibus são azul, só restou a cor azul na nossa estrutura. Legal, não? Bom, por fim, a gente tem 3 métodos muito simples, que são esses carinhas aqui, né? Então, a gente tem um hide, né? Ponto .all, que seria para pegar todos os elementos da nossa estrutura, que no caso são 2. A gente pode pegar o hide.curve, que vai pegar o nosso conjunto vazio do Shen. O Shen ficou vazio por quê? A gente não deletou os objetos vermelhos, então não tem como ele estar lá, porque a nossa seleção era toda de objetos vermelhos. Quando eles foram apagados, acabou apagando também o Shen, obviamente, né? E por fim, a gente tem o último, que seria o result, né? O result vai retornar um conjunto vazio. Lembre-se que lá atrás ele estava com o valor da nossa seleção do map, mas ele foi perdido justamente por quê? Porque a gente continuou as nossas interações e acabou sobrescrevendo ele quando a gente sobrescreveu o Shen. Toda vez que sobrescreve o Shen, o result tem que ser modificado. Mas quando sobrescreve o result, o Shen não deve ser modificado. Essa é a ideia. E é isso, gente. Foi uma estrutura bem divertida de se fazer, até que eu admitir. Bom, acabou.